isto parece muito claro. Agora, as questões que estavas a referir relativamente às reformas, Teixeira, eu francamente não tenho ilusões em relação a isso. Essas questões são daquelas que eu incorporo numa perspectiva mais ampla de reforma do Estado. Okay. Porque, repara, nós temos hoje uma ERCA, que é uma entidade... Não, aquilo é que é uma entidade... Para ver mexer. Pronto. Imagine que as competências de que falávamos aqui há bocado, aquelas que estão a ser usurpadas pelo Ministério da Comunicação Social, fossem eventualmente transferidas para a ERCA. Com o formato atual? Com o formato atual não funcionaria. Não. Há aqui dois exercícios. Exato. Portanto, a questão não passa só por deixar de ser o Presidente a nomear, ou deixar de ser o Presidente a exonerar, ou passar a ser uma entidade externa a fazer. Eu olho para estas matérias num quadro um bocadinho mais amplo. Enquanto nós não promovermos, e eu costumo dizer, aquilo que está a acontecer no país são pequenos ajustamentos. Eu não costumo dizer aquilo que está-se a passar como verdadeiras reformas. Sim. Porque nós temos, na minha opinião, dois aspectos centrais que deveriam compreender a reforma do Estado. Por um lado, a despartidarização do Estado. E quando nós falamos de despartidarização, estamos a falar precisamente de exemplos como estes. Enquanto nós tivemos uma ERCA, ainda que não seja o governo, ainda que seja uma ERCA, com aquele paradigma não funciona. Com esse paradigma não. Exatamente. E a outra questão central é a concentração de poder. Portanto, enquanto nós não promovermos uma reforma séria, que passe essencialmente por esses dois eixos, nós até podemos criar institutos supostamente independentes, mas não deixarão de ser instrumentos do poder para fazerem vincar a narrativa que estiver... A minha maior preocupação é não termos uma legião maior de jornalistas a pensar em si. E entendo que esta é uma das nossas maiores fraquezas. Mas a explicação, se calhar, pode ser sociológica ou económica. Portanto, é que a maior parte de nós, como falámos aqui no início, preza muito emprego. Ponto. Porque se 60% dos colegas da televisão pública de Angola pudessem invocar a cláusula de consciência para objetar exatamente aquele procedimento, fazer aquele exercício de ler aquele editorial, provavelmente o respeito seria outro. É verdade que poderiam eventualmente encontrar sempre no mercado pessoas disponíveis para fazer aquele papel. Mas, pelo menos, eu entendo que teriam maior resistência. E não têm esta maior resistência. Porque os colegas nós que trabalhamos para a mídia pública, e eu trabalho para a mídia pública, parece que o sentimento é de que estamos na mídia pública é para defender o governo. Claramente. Não, é para defender o governo. Essa percepção nos faz instrumentalizáveis. Sim, mas aqui nesse aspecto eu gostaria só de dar aqui uma chega. Quando nós estávamos a falar da comunicação social e dessa suposta abertura que houve depois da emergência de João Lourenço ao poder, eu sempre também olhei com alguma desconfiança, porque fiquei com a ideia que ele utilizou a imprensa justamente para fazer o combate contra o eduardismo. E ele, portanto, na altura em que não era o presidente do partido, ele não tinha os plenos poderes. Foi justamente com essa imprensa que o ajudou, portanto, a resgatar aquela parte, aquele poder que ele não tinha. E que depois dele adquirir, portanto, ter o pleno poder, ele automaticamente virou as costas, fechou. Portanto, vamos lá ver, tornou a aplicar a lei da rolha. Agora, nesta questão que evocas dos jornalistas, de eles acionarem a tal cláusula de consciência, não é? Eu diria que, de facto, eu acompanhei, por exemplo, quando houve aquelas manifestações salariais a nível da Rádio Nacional, da TPA, e que o sindicato também teve um grande papel em conseguir juntar, portanto, os trabalhadores, congregar essas vontades. Mas eu fico, então, se eles conseguem se juntar para defenderem o salário, não conseguem se juntar para defender causas mais nobres, como, por exemplo, a tal questão mesmo que nós falamos, as linhas editoriais, deles tomarem, portanto, essa consciência. Portanto, isto quer dizer que não há dúvidas que um dos setores onde a bófia mesmo conseguiu introduzir e dividir, portanto, nem chamaria isso de uma classe, porque nós no fundo até nem somos uma classe, temos tantas desavenças, talvez somos, vamos lá, uma manta de retalhos, e que procuramos passar uma ideia
de alguma junção. Não é? Eu acho que nesse aspecto é um bocadito difícil, porque epá, é questão económica, são os empregos e é uma forma deles chantagearem. Mas também, boa verdade, vamos lá dizer, as pessoas que muitas das vezes têm essa possibilidade de o fazer, não são pessoas que passam a fome. Talvez é porque aspiram mais um cargo, mais um jipe, mais uma viagem. Oi, Lídio. Todo jornalista que teve esta perspectiva, não me lembro de ter conhecido um jornalista que tenha morrido desafogado. Quase toda a gente morreu na indigência. Portanto, não fez o seu papel e depois morre indigente, porque inclusive muitos familiares nem sequer têm possibilidade de comprar caixão para o enterrar. Igual. Sim, mas também é preciso ver, é preciso ir lá. Como é que se justifica que numa classe como jornalistas, que de princípio defende que as injustiças que sejam praticadas, injustiças sociais, e onde, por exemplo, não se fez descontos para a segurança social? Há órgãos de comunicação social que não conseguem mandar os seus trabalhadores para a reforma justamente porque não descontaram para a segurança social. Não é que não tivessem descontado. Não, eles descontaram, mas só que houve descaminhos. Não foram. Há aqui uma situação um pouquinho caricata e o Estado depois perde a autoridade moral para poder agir nos termos. Vimos acompanhando a aprovação das contas das empresas públicas, inclusive das empresas de comunicação social. Como é que é possível que o Estado aprove as contas com dívidas? Não tem como. Com dívidas fiscais. As empresas apresentam dívidas fiscais e o Estado aprova. Ponto número 1. Ponto número 2, o que é que significa? Significa que o Estado não fiscaliza as empresas. Significa que elas são estratégicas. Elas estão aí simplesmente para cumprir um papel. Economicamente não representam. Mas aqui estamos a falar de dívidas ou descaminhos, Teixeira? Essa questão, por exemplo, da segurança social? Não, houve um período em que eram descontados? houve um período em que houve descaminho. Mas houve outro período, por exemplo, estou aqui a acompanhar as edições de novembro. A situação das edições de novembro não era exatamente o descaminho. O que era havia uma massa salarial que não tinha sido declarado perante o Instituto, que é o Instituto ISEP, acho que era o ISEP. Na altura era o ISEP. O Jornal de Angola cobria com os seus fundos, com as suas receitas. Na verdade, o que é que acontecia? O Jornal de Angola recebia, por exemplo, 200 e tal milhões. Destes 200 e tal milhões estavam escritos, nestes 200 e tal milhões, parte para a Segurança Social e parte para o IRT. É que o Jornal de Angola pegava nisso e usava para pagar salários. E depois, com os fundos próprios, ia pagando a Segurança Social e o IRT. Também, mas endividou-se junto ao BCI? Não, já lá vou. O que aconteceu é que chegou uma altura em que os fundos próprios do Jornal de Angola já não eram sustentáveis, já não permitiam ao Jornal de Angola, por exemplo, continuar a pagar a Segurança Social e o IRT. O que aconteceu? Teve que fazer um crédito no BCI para continuar a pagar o salário. Chegou uma altura, como não pagava nos termos do acordado, do crédito, o BCI parou. Deixou de conceder crédito. Aquilo era uma Também, mas aí é essa tal questão que eu digo, né? Os jornalistas que já pela sua formação académica e aquela vocação que eles têm para a investigação, como é que eles não vão aferir junto à Segurança Social, saber se estão a descontar ou se não estão a descontar? Não, sabemos. Sim. Isso é público, não é problema. Isso é público. Isso é público. Na verdade, sabia-se que a empresa não estava a depositar a Segurança Social. Aliás, fomos nós quem despoletámos o processo, nós trabalhadores. Sabíamos que a empresa não estava. E estes relatórios foram apresentados ao Estado. Mas há uma coisa que é gritante no Jornal de Angola. Que foi nas edições de novembro, com tudo isso. É que todas essas aprovações trazem agora consigo também o facto de que ainda assim há uma estrutura pesada que há mais administrativos do que jornalistas numa empresa de comunicação social. Quer dizer, e são vícios que não tendem a parar. Quer dizer, o novo PCA ou PCO ou PC qualquer coisa. Pois. Quer dizer, torna a nomear um lençol
só para a direção numa empresa que tem sérios problemas financeiros. Bom, nesta altura, deixa-me dizer, nesta altura o quadro pessoal das edições de novembro está aí situado em cerca de 900 e tal mil. Deste número... 900 mil, no caso. 900 pessoas. 900 pessoas. Ok. Isso. 900 mil, 900 pessoas. Deste quadro estamos aí a falar de 300 e tal jornalistas. Tudo o resto Um terço, basicamente. A mesma coisa acontece com a Rádio Nacional. A Rádio Nacional, por exemplo, tem 2.000 agora são 1.800 e tal trabalhadores. Deste número, 500 são jornalistas. Quase. Tudo o resto. É uma vergonha. A TPA tem 2.300 e tal jornalistas. Deste número, estamos aí a falar de quase 500, 600 e tal jornalistas. Tudo o resto. Angope tem 600 e tal trabalhadores. Deste número, estamos aí a falar de quase 200, 350 trabalhadores. Ou seja, quase de um terço. ou seja, qual é o maior problema que se põe? Esta é uma análise que nós vamos fazendo. O maior problema que se põe é que os vários ministros, as várias entidades que interferiam, que têm alguma atuação no setor da comunicação social, foram encontrando estes órgãos de comunicação social como lugar para empregar os seus funcionários, claro. para empregar os seus familiares, para empregar... E com papelinhos. Porque Honorário do Estado. lembro-me de ter saído do Jornal de Angola para abraçar o projeto Jornal ao País em 2008. Devíamos ter qualquer coisa como 300, 400 e tal funcionários. Quando regressamos, a empresa tinha quase o dobro. Mas agora outra questão também, outra questão que eu também acho que é um bocadinho caricata. Há projetos editoriais, como por exemplo havia aqueles suplementos que eles faziam a nível de... eram mensários, não é? Eram jornais mensários. Havia um no Ambo, que era para cobrir a região Centro-Sul, que era o Vento... Os Ventos do Sul. Não, Vento do Sul era, parece, no Lubango, cobria o Lubango e o Namib. Mas em Luanda havia o Metropolitano. Em Luanda há um metropolitano. Mas existe ainda. Não, já não existe. Não, existe. Mas sai? O Metropolitano existe. O que houve foi que, na sequência das dificuldades Foi de descontinuada a papel, impressão, não é? foi descontinuada a impressão. Mas Mas o parque gráfico das edições de novembro está com dificuldades gravíssimas. mas é que esses projetos morreram, não sei. Mas há um outro que também... Mas há para direção nova. Não, Foi o problema- nomeado uma direção nova do metropolitano. Não, sim. Não, o Metropolitano nunca morreu como tal. Morrer no sentido de nunca ter Foi desaparecido. descontinuada Foi descontinuada a impressão. A A impressão. A impressão. Tal como tinha sido descontinuada a impressão do Jornal Económico, do Jornal de Desportos, exato. Jornal de Cultura. Estão a ser, vamos lá dizer, estão a ressurgir, mas a questão que se coloca é que o parque gráfico das edições de novembro não dá resposta a essa necessidade da empresa. Porquê? Porque apesar de ter adquirido duas rotativas, elas nunca foram novas. Nunca tivemos, as edições de novembro nunca teve rotativas novas. A rotativa que foi adquirida antes da gestão de Ribeiro não era nova, tinha quase já a que foi adquirida pelo Ribeiro tinha quase 20 anos de funcionamento. E como sabem, nestas matérias as fazem por um período e depois deixam de fabricar subsalientes para alimentar aquelas máquinas. Olha, e as edições de novembro... Mas agora já nasceu um outro projeto editorial que é o Angolem. Quer dizer, em vez de se assegurar aqueles que já existiam, apareceu há um outro projeto que cobre a região, portanto, o norte, esta questão Bengo, Malange e dos Rosa órgãos Norte. de comunicação social públicos não deve ser vista como uma ilha. Não é? Exatamente, não. Isso é um problema Transversal. geral, transversal da governação, um problema transversal da gestão das empresas públicas. Deixa-me lembrar aqui um caso. O Teixeira referiu um bocado, olha, aquilo no fundo foi encarado como, o receptáculo dos amigos e parentes, etc. Sim. Nós estamos lembrados, isso não foi há muito tempo, é um caso relativamente recente, terá sido do ano passado, se não estou em erro. Lembram-se daquela polémica que houve no BPC sobre os relógios? Sim. A justificação que depois nós ouvimos do ministro, do atual ministro, que entretanto tinha sido o PCA na altura da entrega dos relógios, era que era qualquer coisa que ele já havia encontrado. Uma cultura instalada. Ou seja, isso não muda. Continua a oferecer tu chegas a um banco que é, como toda a gente sabe, tecnicamente falido há séculos.
Não é? O banco tem a cultura de dar relógios mesmo não fabricando dinheiro. Então tu chegas como um gestor novo, supostamente... E com relógios, não é? E com relógios, não é? Supostamente para fazer diferente, novas práticas. Ainda se fossem montados Então, em Angola. Então tu, quer dizer, mantens a mesma prática com o argumento de que qualquer coisa que Uma era cultura, feita né? Uma cultura. Bom, isto está- é um bocadinho... estamos aqui três jornalistas. Estão três jornalistas. Mas permita-me só, William, só para referir isso, e eu concordando aí com o Cândido, eu não sou propriamente subscritor da narrativa de diabolização dos jornalistas, mesmo no caso destes órgãos públicos. É verdade. Porque, repito, o que me parece é que o problema do país é muito mais grave. O país profundo. precisa de transformações muito mais sérias. Estruturante. Porque não é. Porque os jornalistas não têm como, Não, de facto, não tem. nos órgãos Não públicos, tem. acionar a cláusula Não, de não objeção tem. de consciência. Não Isso não tem. existe, isso é Não quimérico. Quer dizer, as Não tem. pessoas, antes de serem jornalistas, são pais de família, são pessoas, têm necessidades diversas. Portanto, eu não subscrevo propriamente essa narrativa. Claro. Parece-me que essa transformação que se pretende é muito mais profunda. É estruturante. Não se pode responsabilizar os jornalistas por aquilo que efetivamente acontece nos órgãos de comunicação social públicos, ainda que tenham alguma responsabilidade, mas não é aí o cerne da questão. Estruturante porque quem Não é fala o de cerne. jornalistas, por exemplo, olha-se para o comportamento do Parlamento. Exatamente. Quem Fala fala de tudo o comportamento resto. olha para Fala o tudo setor o da resto. justiça. Fala tudo o resto. Fala, por exemplo, Portanto, para o não setor é. da justiça. Depois precisa de Portanto, transformações muito mais sérias. são Não reformas são estruturantes os e jornalistas transversais. os responsáveis por... Exato. Transversais. Como jornalistas, eu gostaria do vosso comentário. Um processo em segredo de justiça, mas que o setor de investigação decide tornar público. Deve fazê-lo só a um órgão de comunicação social ou chama toda a imprensa e coloca o dossiê, que ainda está em segredo de justiça, a todos, para depois todos se esmerarem. Ora, é possível considerar jornalismo de investigação a quem tem individualmente um dossiê que não resulta de nenhum esforço? Isto é possível? Bem, não, mas isto, quer dizer, a resposta a esta questão já está dada. É óbvio, já esclarecemos aqui há um óbvio. bocado. É óbvio. Que os órgãos estão a ser usados para subscrever, para reforçar, para fazer vazar uma certa narrativa, é precisamente com exemplos como esse que o William está a dizer. Portanto, não há muita volta aqui a dar. Os órgãos públicos estão a ser usados para uma certa narrativa, com as contradições que têm. É preciso dizer isso. Eu iria... Porque o Teixeira é jurista, a referir-se a isso melhor do que eu, mas desde logo, quer dizer, se estamos a falar de um processo de matérias em segredo de justiça, que norma é que a PGR invocou, ou qualquer outro órgão terá invocado, para tornar um processo de segredo de justiça público? Não vamos falar de jornalismo de investigação, porque não é jornalismo de investigação em parte nenhuma do mundo, quer dizer, nós sabemos disso. Mas são estas contradições, se me permites, já para terminar. Não, mas são essas contradições que ridicularizam o tal projeto de combate à corrupção. Quer dizer, a crítica que se faz em relação ao processo de combate à corrupção tem precisamente a ver com isso, com contradições como estas. Eu costumo referir muitas vezes que nós tivemos o Presidente da República a apresentar como seu principal cavalo de batalha o combate à corrupção, mas não tinha plano. Não, tanto não tinha, e nós fomos falando disso durante muito tempo, e talvez olhados com alguma desconfiança, mas agora ouvimos há 2 ou 3 semanas o Ministro de Estado e o Chefe da Casa Civil dizer: olha, finalmente estamos a elaborar um plano integrado. Então, a pergunta que se coloca é: como é que é possível que o principal projeto de governação sufragrado há 4 anos não tinha plano? Sim, Nós mas também ouvimos... um governo que o seu principal projeto é o combate à corrupção, não é um governo, não é? Não pode, o combate à corrupção não pode ser o principal projeto de um governo. Eu não iria necessariamente por aí. Vamos assumir que eventualmente, porque o governo tinha a legitimidade de decidir o plano que quiser. Foi votado, foi eleito, bem, combateu ou não, mas o que é facto é o governo. Tem a legitimidade para definir as suas linhas de atuação. Tendo definido o combate à corrupção como o seu principal cavalo de batalha, esperava-se pelo menos que tivesse uma estratégia integrada, tivesse um plano. O governo veio admitir, não com estas palavras, mas quando, há coisa de 2 meses, ouvimos o procurador adjunto, o vice-procurador Mota Lins, a dizer: bem, lamento, infelizmente, não... Informativo. Ele termina: a festa acabou.
isto é opinião, é informação, o que é? Aquilo é comentar, aquilo é opinião de quem? Do jornalista? De quem? A festa acabou desde quando? Ponto número 2, eu aqui entendo que a PGR deixa de ter autoridade moral para exigir dos jornalistas a violação do segredo de justiça. Ponto. Ou a não violação, no caso. Ou a não violação. Ponto número 3, eu entendo que devia haver uma responsabilização, porque o Procurador-Geral da República não está acima da lei. E é uma lei que proíbe que quem interfira, por exemplo, nos processos, possa usar estes processos. Quem lhe outorgou este direito para poder expor um processo em investigação? Segredo de Justiça. Quem? Portanto, devia haver aqui uma responsabilização do Procurador-Geral da República. Devia. Por que o sindicato não tomou a dianteira? De quê? De processar, precisamente, o procurador, abrir um processo Tanto... contra o Procurador-Geral da República? Porque lesa a classe? Não, na realidade não lesa a classe. O que há aqui é que... Não, os princípios éticos não, mas da a questão, classe a são, de facto, coisa. E se nós temos um órgão Não, sindical, poderia tomar a iniciativa. Sim. Eu não vejo a questão desta forma. Eu acho que aqui a responsabilidade não é do jornalista. Não é. Quem tem a obrigação, é claro que se pode discutir a questão da peça, se é ou não é, não é. Efetivamente não é. Mas a responsabilidade é do jornalista. Quem tem a obrigação de proteger o segredo de justiça não é o jornalista. Essa é uma discussão que também... Não, está... Pois, mas aqui é uma questão. Aqui é uma questão. É uma questão. Não é o jornalista. Estás batido hoje, porque o Código Penal... Não se pode pressionar o... Não. Mas eu não sei se o novo Código... Quando há, de facto, uma iniciativa que pode partir de um órgão, Mas, outro órgão que se encontra lesado, porque o PGR tem a iniciativa de abrir qualquer processo contra um órgão. Não é verdade? E, obviamente, que em nome da ética, em nome do rigor, em nome daqueles companheiros que morreram por alegada violação do segredo de justiça. Mas a questão estaremos a falar foram colegas mortos. Não, William, mas estaremos a falar da autorregulação, por um lado. Se a questão se a invocação é da violação da ética, estaremos a falar de quem teria de violar a ética, nesta altura, é o nosso colega, ok? E não a PGR. Mas quem é que lhe deu acesso? Não, estamos aqui a dizer duas situações. Duas situações diferentes. Se por um lado podemos invocar a questão da violação da ética, da deontologia profissional, aí estamos no âmbito da autorregulação. E no âmbito da autorregulação, o que o sindicato nesta altura pode fazer é pressionar, é uma posição pública, a demarcar-se exatamente aquele comportamento, a dizer que não é natureza nossa violar sistematicamente nessa perspectiva, mas a Comissão da Carteira Ética que tem espaço. É ela que é, nos termos da lei, a responsável por sindicar o cumprimento da deontologia profissional. O que nós, na verdade, estamos aqui a criticar é, primeiro, a Procuradoria-Geral da República, entidade do Estado, advogado do Estado, fiscalizador da legalidade, violar um dever legal de não expor um assunto que está em sede de segredo de justiça. Ponto número 1. Ponto número 2 é que, porque a lei não abre exceção, porque a lei não autoriza quem quer que seja ele procurador, seja ele adjunto, seja quem ele for, atuar nestes termos, havia aqui, numa situação normal, havia aqui exatamente um processo contra o procurador. Se estivéssemos numa situação normal. Porquê? Porque ele é funcionário e, enquanto funcionário, está sujeito exatamente à mesma lei. O que estamos aqui a dizer é que não é a responsabilidade do jornalista. O jornalista poderia, se quisesse respeitar a deontologia profissional, agradecer, de facto, os factos que lhe foram colocados em mão e dizer, sim, senhor, vou dar o tratamento jornalístico. Esta é a incumbência. Tá bem, mas passaria que seria mas seria, aí já seria, quer dizer, o jornalista recebe como um furo jornalístico. Exatamente. Não é? Mas agora aqui é um aspecto, sim. Pronto, aqui é um aspecto, e aliás, eu não sei se o novo Código Penal contempla isto, porque estava-se a estudar essa possibilidade em relação, portanto, à quebra do segredo de justiça, se devia imputar a jornalista ou... Está resolvido no Código do Processo Penal, resolve isso. Primeiro, elenca quem são as entidades
que tem o dever de guardar o sigilo profissional, Sim. o sigilo de segredo de justiça, e depois elenca em que fase do processo é que ocorre o segredo de justiça. No âmbito da investigação, primeiro lado, e depois até a acusação. Ok? Até a acusação. Os jornalistas só estão proibidos de tornar público informações que estejam no processo. Ou seja, estamos a dizer, por exemplo, que se houver uma peça no processo, já com aquele carimbo e com a numeração, se essa peça for extraída do documento, do processo, e exibir, o jornalista exibir, viola o segredo de justiça. Mas se a mesma peça estiver no processo e eu a tiver tido por outras vias, mas ela não tiver aquele selo de numeração, portanto não há aqui problema de segredo de justiça. Não há. Ou seja, só há segredo de justiça quando de facto eu divulgar informações que estejam no processo e que sejam do processo. O que é que digo? Está numerado, está de facto no processo. Se eu a exibir, aí sim. Portanto, está hoje claro o Código do Processo Penal. Felizmente, tornou muito mais claro essa questão que era nublosa, né? E Lídio, estamos nos a aproximar do fim. Vamos, a sua opinião. Estava com a palavra? Sim, a minha opinião. Já deu, estava com a palavra. Quando foi retirado pelo Teixeira Cândido. Sim, o segredo de justiça já deu. Portanto, ele deu, portanto, era esse aspecto que eu estava na dúvida, né? Porque eu pensei, eu sei que estava a ser discutido, né? Porque eu fui abordado aí em tempos sobre essa questão. E então, eu não sabia que o novo Código Penal já contempla... Código de Processo Penal. Código de Processo Penal já contempla essa situação. Pois porque fiquei, não é? Não sabia que era esse aspecto, desconhecia que só se for, portanto, só a violação quando se trata, portanto, de uma peça do processo, não é? Agora, se for só a citações... extração e a publicitação. Pois, e agora se for só para extrair e não sei o que, isso não constitui... Não. Como digo, há dois momentos. Na fase de investigação e depois na fase judicial em que somos proibidos de gravar totalmente as audiências. Okay? Enquanto estiver a decorrer o julgamento, podemos, sim senhora, fazer notas, tirar extrato, mas não podemos fazer as gravações, por exemplo, das audiências, na totalidade, depois torná-las públicas. Eu acho que é normal, é aceitável e nós jornalistas temos capacidade, inclusive, de extrair a informação. Portanto, há neste período, existem esses dois momentos que definem o segredo de justiça. A investigação vai até a acusação. Portanto, a investigação, a instrução, até a investigação. Exatamente, até a acusação. Né? Como digo, nada impede que neste curso nós tenhamos acesso à informação. Agora, como digo, podemos ter acesso à informação, mas sempre preservar a presunção da inocência. Mas é um caso que eu acho... E é isso que é caricato, é que alguém acusado e alguém detido, que está preventivamente detido, aparecer disponível para falar, para dar uma entrevista. Para dar uma entrevista, quer dizer, é que os colegas terão ido à cadeia, não é? Terão ido à cadeia e ele se disponibilizou. Não, nós temos um colega na Rádio Nacional, por exemplo. Nós deveríamos dar essa oportunidade a todos, não é? Eu, por exemplo, quereria nesta altura entrevistar o São Vicente, não é? Mas, quer dizer, São Vicente e outros, não é? Quer dizer, é que ir para a cadeia e dizer, não, como é que explica lá onde é que o senhor encontrou aquele dinheiro? Eu também queria ter esta oportunidade que os colegas tiveram. E o caricato é que, se vocês tiverem visto bem, os edifícios estavam barrados com selo. Significa que eram matérias, que significam que eram espaço no que qual só a polícia especializada, nem a do giro podia entrar. Estava exatamente no lugar. Como é que é possível alguém entrar no edifício? Não, mas eu estava a fazer aqui. Temos um colega na Rádio Nacional, diariamente ou quase todos os dias. Ele traz sempre factos novos, mas eu acredito que este colega, ele em relação aos outros, eu penso que a polícia muitas das vezes faz uma determinada informação para os órgãos de comunicação social no geral, não é? Mas há determinadas questões de pormenor e que não sei o quê, mas é que ele tem esse privilégio. Não sei se está a ver. Eu fico também com a ideia, com a perspectiva. Eu, na verdade, isso não me indigna. Isso não me indigna que ele tenha uma boa relação com as fontes e não me indigna que ele tenha uma boa relação com a polícia. Na verdade, a minha maior preocupação é que não assumir as informações da polícia como se fossem absolutas. Ok?
eu não posso assumir. Eu agradeço o facto de me terem como uma fonte como um jornalista privilegiado, mas não posso pegar naquelas informações e entendê-las como sagradas e torná-las públicas. Sim. Não, este é o maior problema. Não, mas eu também fico com uma ideia, porque eu estava a analisar, mesmo depois aquilo que eu chamo a tal primavera lourencista, não é? Depois de João Lourenço ter ascendido ao poder, normalmente a PGR vinha sempre, diariamente, quase todos os dias, disse que estava a investigar processos e não sei o quê. Mas era naquela perspectiva que eu analisava, era uma forma deles quererem mostrar trabalho, não é? Aquilo que eles não fizeram ao longo de várias décadas. Não. E então... Na verdade, eu felicito a abertura, quer da PGR, quer dos tribunais, para dar conta do andamento dos processos. O que nós... a mim enquanto cidadão e a mim enquanto jurista, na verdade o que não me satisfaz é, de facto, ser a PGR, não é, expor elementos que estão em segredo de justiça. Ajudar a lei. Diga? Ajudar a lei. Este é o maior problema. Este é o maior problema. O problema é que, para nós, enquanto jornalista, faz sentido, e aliás, fomos reclamando durante vários anos, não é, que a PGR não se predispusesse a falar. Tem de ter um porta-voz suscetível a dizer: sim, senhora, estamos a investigar, há um processo em segredo de justiça, nós confirmamos que há este processo e, a partir na realidade, confere credibilidade à nossa matéria, ok? Porque às vezes não temos com quem fazer contraditório. Primeiro, às vezes os visados não podem reagir, mas a PGR, a quem a lei incumbe a responsabilidade de despoletar a investigação ou de destruir o processo, pode dizer isso. Agora, abrir o véu, portanto, nós agradecemos, mas não é correto. Não é correto, porque hoje fazem-no com outra pessoa e depois amanhã será com o procurador. Bom, nós estamos mesmo na reta final. O Ilídio tem o seu minuto e meio e não descure os processos judiciais contra jornalistas. As suas observações finais. Em relação à questão dos processos contra jornalistas, portanto, eu acho que não constitui novidade, porque em anos anteriores nós já vivemos esta situação, sobretudo eu, por experiência própria, também em 2008, em véspera das eleições, fiz parte de um leque de jornalistas que tinham sido notificados, portanto, por vários processos que estavam lá nas gavetas, e tive até a informação de que os próprios instrutores tinham sido instruídos no sentido de desenterrarem todos os processos contra os jornalistas. Aquilo, acredito que também isso não foge muito ao que estamos a verificar agora, dentro de um clima de intimidação que se procura fazer aos jornalistas no sentido de domesticá-los ou condicioná-los, tendo em conta as eleições que estão em vista. É triste, não é, que situações dessas ocorram neste momento, quando, por um lado, procuram vender uma imagem de que nós temos a avançar em termos de liberdade de imprensa, quando na realidade vamos notando uma regressão e vamos notando, quer dizer, o regresso aos métodos anteriores, ou ainda o endurecimento daquilo que se fazia anteriormente. Infelizmente, vivemos numa sociedade como esta, não é? Em que praticamente aqueles que deviam ser os nossos aliados também, como por exemplo... Aqui uma rede especial e somos intocáveis e etc, etc. O problema é que quando nós olhamos para os casos específicos que são arrolados e que estão na justiça, fica-se com a ideia de que o problema é outro. É quando as pessoas são responsabilizadas simplesmente por estarem a fazer efetivamente o trabalho que devem fazer, como referiu aqui há um bocado o Teixeira. Portanto, eu olho de forma muito simplificada, resumida, eu olho isso de dois planos. Os jornalistas são responsabilizáveis, sim, quando devem ser responsabilizados, desde que isso fique efetivamente demonstrado que houve violações suscetíveis de determinada responsabilização. Infelizmente, não é isso que acontece no nosso caso, e este é o segundo plano. Portanto, aquilo que nós vemos é que as pessoas são intimidadas, porque a perspectiva aqui, a filosofia aqui é intimidar para que as pessoas
não possam efetivamente exercer o seu trabalho e fazer aquilo que efetivamente devem fazer. Portanto, esta aqui é a minha grande preocupação, e a maior parte dos casos que nós vemos quando olhamos para os factos, nós temos, só para olhar aqui para a situação do ridículo, nós temos jornalistas que são processados por retomarem uma matéria que foi publicada por outro órgão. Quer dizer, há um órgão que publicou uma determinada matéria, eu assumo que aquele órgão, e pela forma como a matéria é construída, assumo que, portanto, merece alguma credibilidade, retomo aquilo, cito os factos e também sou responsabilizado por fazer. Felizmente o Código Penal acautela esta matéria. Não, mas nós temos situações como estas. Nós tivemos, se não estou em erro, há um jornalista qualquer... Evariste Malaza. Como digo, Escrivão José. Posso que está a ser processado por ter retomado matérias. Este aqui é o problema. Não é? Este aqui é o problema. Quando nós olhamos para casos que não são objeto efetivamente, de criminalização, de investigação, e tudo isso, do fundo, passa por uma situação muito específica, que é condicionar, chantagear e intimidar. Teixeira Cândido. A minha nota é que a mim não me preocupa, na verdade, que os jornalistas sejam responsabilizados. A mim me preocupa a visão e o conceito paternalista que têm as instâncias judiciais. É que, infelizmente, não tem havido, da parte das autoridades judiciais, um estudo aprofundado sobre o conceito da liberdade de imprensa. E eu recomendaria exatamente a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Tem feito uma revolução no campo da proteção da liberdade de imprensa, em que eles separam o cidadão de um ente com funções públicas. Eles entendem que um ente com funções públicas é suscetível de ter críticas mais ásperas, porque estaríamos na presença de uma crítica à prestação, estaríamos na presença de uma crítica objetiva, estaríamos na presença de uma avaliação do desempenho. Ainda que esta avaliação, por exemplo, suscitassem palavreados, suscitassem críticas mais ásperas, devia-se compreender esse exercício como sendo no âmbito de uma crítica legítima. Não tem havido este entendimento. E curioso é que grande parte dos processos nos quais estão envolvidos ou indiciados jornalistas são intentados por entidades com cargos públicos. E, tendencialmente, há condenação. Na história do país, 45 anos, só 3 jornalistas é que foram absolvidos. Estou a falar do Rafael Marques e Mariano Brás, em 2018, e do Francisco Rasgado no dia 3 de maio. Portanto, todos os outros foram sempre responsabilizados, foram sempre criminalizados, ainda que manifestamente não houvesse matéria para tal. Há aqui um sentimento paternalista, há aqui uma percepção muito equivocada do conceito de liberdade de imprensa por parte das instâncias judiciais. Esta é uma minha maior preocupação. A outra preocupação, no âmbito do sonho, mas eu sonho um pouco e eu continuo a sonhar, a outra perspectiva era de que não faz sentido, em pleno século XXI, continuar a criminalizar a atividade jornalística. Os Estados Unidos da América, a África do Sul, a Inglaterra, o Ghana, a Namíbia, todos esses países, nenhum deles criminaliza a atividade jornalística. E, portanto, não tem liberdade de imprensa menor ou de menor qualidade do que a nossa. Pelo contrário, os crimes, ou as atividades, os delitos da imprensa são sempre do âmbito civil. Nunca são do âmbito criminal. Porque eles entendem que a prisão de um jornalista, ainda que seja por um dia, acaba por inibir toda uma classe. E é exatamente isso. Vou prender o Mulaza para infundir medo à redação do Mulaza, para infundir medo a toda uma classe. E a União Africana, mais uma vez, a União Africana, no seu Departamento para os Direitos Humanos, tem de facto apelado aos Estados africanos a descriminalizarem a atividade jornalística. Infelizmente, por altura da aprovação do Código Penal, nós falamos, nós convidamos, nós promovemos inclusive um encontro no qual esteve o Dr. Motalis, que era também membro da comissão de redação, membro da comissão da aprovação do Código Penal, da elaboração do Código Penal. Infelizmente não fomos entendidos. E a razão é simples. Ninguém exatamente iria descurar esta arma para poder atirar contra os jornalistas, porque é uma das armas mais fortes num Estado quase que como o nosso. Não é? Portanto, está tudo dito. Obrigado. Este foi mais um debate interessante, ambos com chefe indígena, com 3 penas da imprensa angolana,
abordamos o estado em que ela se encontra, chamamos também a atenção. É preciso que os senhores procuradores estudem um pouco mais a lei. A Procuradoria-Geral da República tem essa missão pioneira. O senhor Procurador-Geral da República deveria ser o exímio exemplar daquilo que se deve ou não deve fazer, quer com os jornalistas, quer com outros cidadãos. Aplicar a medida de coação mais gravosa, quando nem o processo está concluído, parece uma aberração jurídica. Está muito fora dos cânones de direito. E seria bom que a Procuradoria, quando tenta mostrar uma certa higiene intelectual, depois vai chafurdar de facto na lama. Neste momento, a condição em que se encontram os nossos colegas Lucas Pedro, do Clube K, Escrivão José, do Hora, Coque Mucuta, da Voz da América, e Carlos Alberto, do portal A Denúncia, é a todos os tipos